O time do Palmeiras, na era Abel Ferreira, não gosta de perder. Quando surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão, convidando você a garantir a sua inscrição aqui no canal. Olha o botão inscrever-se aí. Vê se está escrito inscrever-se ou se está escrito inscrito. Se estiver inscrito, tá tudo bem. Deixa aí o seu comentário, faça o tempo certo de curtir, compartilhar e também de comentar. E olha só, o pessoal da imprensa aí está absolutamente encantado com a maneira como o Palmeiras joga a Libertadores da América, especialmente a Libertadores da América. O Palmeiras se recusa a sair de campo com um resultado negativo. Desde que o Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, raras foram as vezes que o time do Verdão saiu derrotado, especialmente fora de casa. E dentro também, né? Sabe muito bem disso, nós tivemos aí basicamente foram 2 derrotas jogando no Allianz Parque, ou no Brasil, podemos dizer assim, pela Libertadores. Foi para o River Plate, aqueles 2-0 tenebrosos, que até hoje eu tenho pesadelos com ele. E também aquele jogo 4-3 espetacular contra o Defensa e Justiça, um jogo lá e cá que acabou com o Defensa vencendo no Allianz Parque. Foram os 2 jogos que o Abel perdeu como mandante na Champions League da América do Sul, a Libertadores. E como visitante perdeu, depois de 3 ou 4 anos, 22 jogos de invencibilidade, sem contar as finais, que foram fora do Allianz Parque, fora de São Paulo. O Palmeiras do Abel perdeu para o Atlético Paranaense pela primeira vez em 2022 na Arena da Baixada por 1-0 e quase que consegue um empate, e perdeu também depois disso em 2023 para o Bolívar na estreia. Olha só para você ver, foram eliminados pelo Paranaense com uma derrota no Paraná e um empate em São Paulo com apito amigo, né? Aquele apito que assoprou bacana no Allianz Parque. E a estreia em 2023, quando estava focado nas finais do Paulistão, foi com o time totalmente reserva lá para a Bolívia e perdeu para o Bolívar. E a imprensa está absolutamente emocionada com a resiliência do Verde, que não aceita perder, não entrega os pontos, entendeu? E não dá nada de graça. Vamos ver aí o que os comentadores, como diria Abel Ferreira, falaram do Verdão esta semana. São vários aspectos que decidem o jogo, né? Sim. Mas o mental ontem, para mim, foi fundamental nos 2 lados. O do Palmeiras a gente não precisa nem falar. Tá perdendo de 2-0, levou um baile no primeiro tempo e nunca se dá por vencido. Acredita até o final. E aí, Abel, eu vi um Palmeiras mais corajoso no segundo tempo. O Abel Ferreira me parece que mandou o time marcar mais à frente, começou a encaixar mais a marcação. O Del Valle já pode ter tido alguma coisa de relaxamento que você falou. Já ganhamos. Já jogamos muito, pegamos aí o time que é tricampeão da América aqui e tal. Tinha muito jogo pela frente, o Del Valle teve uma dificuldade para defender e já não teve mais aquele domínio como ele fez no primeiro tempo, principalmente. Palmeiras mais corajoso para jogar, marcando mais à frente, marcando melhor, voltou para o jogo. Então tem um entendimento técnico, tático nesse Palmeiras. Esses jogadores, eles sabem a capacidade deles, não apenas a do grupo. Eles têm confiança no que eles podem entregar. Por isso que a gente vê jovens de 16, 17, 18 anos, bem trabalhados pelo Abel, entregando. Torcedor do Verdão, mais uma vez aqui trazendo um vídeo bem interessante aqui com as últimas novidades e informações do Verdão aí nessa quinta-feira. O Palmeiras que ontem enfrentou o Del Valle e ganhou de virada, né? Um time muito superior, um time de respeito, né? Um time que consegue ganhar de virada. Prepara aqui, pessoal, os melhores cortes que falou a imprensa esportiva sobre esse jogo. Muitos confiantes e felizes, né? Saber que o Palmeiras, né, é um time imbatível. Deixa aqui, pessoal, o seu like e vamos lá reagir ao vídeo aqui que tá muito interessante. Foi a primeira finalização. Agora é o seguinte, Mari Pereira, eu vou usar ali a modalidade que o professor Abel citou, o boxe. Porque no primeiro tempo, o Palmeiras ficou nas cordas. Sim. E ele usou a palavra, o KO é o nocaute, né? Isso. Ele usou esse termo, ele falou, eles perderam a chance. O Independente Del Valle podia ter nocauteado. Como é que o professor Abel chamou o seu pugilista Palmeiras ali, no intervalo, passou aquele creminho no rosto, que o Palmeiras estava todo machucado. Vaselina, né, pra hidratar. É a vaselina, né?
curou ali as feridas e o Palmeiras nocauteou no último segundo. Pois é, o juiz não abriu contagem, né? O Palmeiras voltou vivo para o segundo tempo. Foi a menor média de posse de bola de primeiro tempo com o Abel Ferreira no comando do Palmeiras. Foi 23% só de posse de bola para o Palmeiras na primeira etapa, com uma única finalização, que foi justamente a do gol, como os amigos já falaram. Exatamente. 9 finalizações do Del Valle, 4 em direção ao gol. Realmente, o Abel, ele é muito feliz na coletiva quando ele explica exatamente como que foi a partida, né? Porque foram tempos distintos, como ele recoloca o Palmeiras no jogo, como ele resolve uma questão defensiva que estava todo pro lado do Piquerez, muito por conta da joia do Independente Del Valle, que tem também uma personalidade absurda. A gente vai conseguir tê-lo aqui nos canais ESPN e Star Plus quando ele for pro Chelsea. Mas o Palmeiras, ele tem uma conexão muito forte entre as peças do seu treinador, a sua maneira de jogar. O Abel, ele fala que para você enfrentar o Del Valle lá na casa do Del Valle, você não pode negociar a posse de bola, você não pode abrir mão de ter pelo menos parte do jogo a bola para você trabalhar, e o Palmeiras não teve isso no primeiro tempo. Sofreu por isso, mas no segundo, com as correções, com as alterações, a gente recebeu aqui o Luan, o Luan zagueiro, que começou jogando quando o Palmeiras foi campeão paulista, e eu tinha essa curiosidade de perguntar, de saber como que é o intervalo quando o Palmeiras precisa reverter o resultado ou voltar para o jogo. E o Luan falou, ele falou assim, vocês devem imaginar que o Abel chega no vestiário e fala alto, e motiva, e coloca todo mundo... E na verdade não é apenas isso, ele só pede pra gente fazer o que a gente sabe fazer. De tanta confiança que ele tem no nosso trabalho e de tanta confiança que a gente tem no trabalho dele. Então tem um entendimento técnico, tático nesse Palmeiras. Esses jogadores, eles sabem a capacidade deles, não apenas a do grupo, eles têm confiança no que eles podem entregar. Por isso que a gente vê jovens de 16, 17, 18 anos, bem trabalhados pelo Abel, entregando, marcando, fazendo gols, sendo inseridos nas equipes. Então é um Palmeiras preparado para qualquer tipo de situação, e o Abel falou ontem na entrevista, tem que ser o Palmeiras, custe o que custar. Custou o primeiro tempo, mas conseguiu no segundo buscar o resultado. Natália Ferrão. É isso, Abel, quando eu falo que tem o carimbo do Abel Ferreira, um primeiro tempo muito abaixo, e muito abaixo também em função da permanência do Veiga no jogo, como titular, porque ele está muito abaixo, ele está cansado. O Abel, inclusive, falou isso na entrevista após o jogo contra o Flamengo, que é uma responsabilidade dele de não descansar o jogador. Ele tem que perceber que o jogador não tem condição. E, de fato, o Veiga ontem estava muito abaixo. O primeiro tempo do Del Valle foi muito bom. Em determinado momento, era o Rony mais espetado com o Rafael Veiga, o Veiga entrando ali mais centralmente, o Rony um pouco mais deslocado para a direita e o Endrick fechando com o Piquerez pelo lado esquerdo. O Abel vê que isso não vai dar certo, você perde a principal característica de explosão do Endrick. Então ele inverte, coloca o Rony para ajudar o Piquerez, coloca o Endrick para jogar pela direita ali e o Veiga mais centralizado, flutuando ali para tentar pegar uma bola e espetar um passe. Não deu certo. O Palmeiras teve muita dificuldade. O Independente Del Valle soube aproveitar suas principais armas, toque rápido. O gol do Del Valle sai numa triangulação muito rápida dos jogadores, em toca, não tá mais comigo, como fala o Villani, e consegue fazer o gol, e isso dá aquela sacudida. O Palmeiras reage bem, mentalmente. E aí, quando eu falo também do carimbo do Abel Ferreira, é porque com 5 minutos de jogo do segundo tempo, logo que volta, ele não muda o time em peças, mas a estrutura do time, a ideia do time, a vontade do time é outra. Então vem muito do que ele fala no vestiário também, da forma como ele traz isso para os jogadores. E aí depois vem as mudanças, aí isso vai trazendo aquilo que a gente esperava do Palmeiras diante de um time que joga com muita velocidade, com muita troca de passe, com muita intensidade, e aí o Palmeiras coloca a molecada para gerar exatamente esse fator. Tá bom, você vai ter a bola, você vai trabalhar com a bola, só que quando eu pegar eu vou decidir também com velocidade como você faz. Flaco Lopes dá um passe espetacular,
E aí depois você tem a molecada caindo e segurando também o avanço dos laterais do Independente Del Valle. Então tem muito o carimbo do Abel Ferreira, ele tem muito mérito na vitória de ontem. Poderia não ter dado certo? Poderia, mas o Palmeiras melhorou muito do que fez na primeira etapa, muito em função das escolhas do Abel. Já que aqui embaixo está a mental do Palmeiras de Abel é inabalável, antes de tocar a bola de primeira para o amigo Rafael Prats, eu vou trazer um pouco da minha visão. São vários aspectos que decidem o jogo, né? Sim. Mas o mental ontem, para mim, foi fundamental nos dois lados. O do Palmeiras a gente não precisa nem falar. Tá perdendo de 2-0, levou um baile no primeiro tempo e nunca se dá por vencido. Acredita até o final. Do lado do Independiente Del Valle, minha visão, minha interpretação, futebol equatoriano às vezes me lembra o colombiano, que eu adoro futebol colombiano. Toques bonitos, principalmente o Del Valle. Jogo maravilhoso e tal, mas, por exemplo, segundo tempo, para mim, a minha visão, já tá ganho e tal. Não quiseram mais jogar. Não tô tirando o mérito do Palmeiras. Claro. Tem o mérito do Palmeiras, mas os caras, sabe, totalmente, é o oposto do futebol uruguaio. Satisfeitos já, do futebol parecem, argentino. já Fizemos 2-0, demos um baile no primeiro tempo, tá tudo lindo. Agora o que vier no segundo tempo, eles esqueceram que do outro lado tava o Palmeiras. Diga, Rafael Prats, que eu já falei demais. Não, em relação até ao que falou a Mari, também falou a Nath, né? O Palmeiras no primeiro tempo trocou 106 passes, né? Se você parar para pensar, um time dessa qualidade, desse nível, multicampeão como é o Palmeiras, 106 passes em 48 minutos é um número baixíssimo. E com um aproveitamento baixo. Exatamente. O que mostra que o primeiro tempo foi muito do Independiente Del Valle, né? O Palmeiras tem um tipo de marcação ainda mais com os zagueiros, eles fazem algumas perseguições individuais quase o campo todo. Então, por exemplo, o Luan pega o centroavante. O centroavante vai para o lado esquerdo, o Luan vai junto para o lado esquerdo com ele. O Gomes pega o ponto esquerdo. Se o ponto esquerdo vai para o meio, ele vai para o meio também. E essa marcação do Palmeiras no primeiro tempo foi muito falha. O Del Valle dominou totalmente o jogo. O Del Valle levou o Palmeiras para onde o Del Valle queria. 3 jogadores perto da bola de um lado, às vezes 2 ou 3 perto do outro. O meio-campista do Palmeiras tinha de sair do meio lá para ir para o lado, abrir um espaço no meio. O Del Valle dá a impressão que tinha 3, 4 jogadores a mais, dado o domínio do Del Valle no primeiro tempo. E isso, claro, que para um time campeão, para um trabalho desse nível como o Palmeiras tem, o time é histórico, Abel e companheiras e o Fã de Esporte. O time é histórico, o trabalho é histórico por capítulos como esse de ontem. Porque foi uma grande virada, uma virada espetacular de um time que é histórico e ele parece ser provado a todo momento. Que você fala o seguinte, agora acho que não vai dar. Será que vai ser dessa situação? O jogo estava muito complicado para o Palmeiras. O primeiro tempo foi muito do Del Valle, poucas vezes se viu o Palmeiras tão dominado como se viu no primeiro tempo. E aí na última bola do primeiro tempo, o Marcos Rocha encontra o lançamento para o Rony, que acerta um cruzamento, o gol do Endrick. Pelo que foi o primeiro tempo, o 2-1 para o Palmeiras não estava ruim. Era jogo para ter perdido o jogo ali no primeiro tempo. 2-1 foi lindo. Estava ótimo 2-1 porque estava no jogo o Palmeiras. E aí, Abel, eu vi um Palmeiras mais corajoso no segundo tempo. O Abel Ferreira me parece que mandou o time marcar mais à frente, começou a encaixar mais a marcação. O Del Valle já pode ter tido alguma coisa de relaxamento que você falou. Já ganhamos. Já jogamos muito, pegamos aí o time que é tricampeão da América aqui e tal. Tinha muito jogo pela frente, o Del Valle teve uma dificuldade para defender e já não teve mais aquele domínio como ele fez no primeiro tempo, principalmente. Palmeiras mais corajoso para jogar, marcando mais à frente, marcando melhor, voltou para o jogo. E aí começou a aparecer mais o Aníbal Moreno, que não foi bem no primeiro tempo, cresceu no segundo. O Rios cresceu no segundo. Aí todo mundo começou a jogar melhor, porque o time coletivamente cresceu. Lázaro entrou muito bem. Né? E foi uma virada espetacular. Mas eu não vejo muito queda do Del Valle, eu vejo mais um crescimento do Palmeiras. Porque num primeiro tempo, é o que a gente está falando, o Independente Del Valle teve muita liberdade. É o que o Prats falou. O que o Del Valle queria fazer, o Palmeiras acompanhava. Então, se eu quero o jogo pelo lado direito, vem todo mundo pro lado direito. Eu quero trazer o jogo pro lado esquerdo e foi moldando o primeiro tempo. Quando o Abel fala, não, peraí, vocês vão ter que marcar mais em cima, é altitude, vocês vão ter que deixar o pulmão aqui, mas vocês vão jogar. E aí a coisa começa a mudar, porque aí o Independente Del Valle começa a ter um pouco mais de dificuldade e menos liberdade. E aí o Independente Del Valle com menos liberdade, ele já não tem aquele passe rápido para encaixar como ele tinha. Aquela triangulação rápida, o toque passa rápido, então o Independente Del Valle começou a ter dificuldade. Só pedir licença aos amigos, mandar um abraço para Mirella Ricarte, toda a família Ricarte, lá em Roraima, acompanhando a gente. Boa. Mirella Ricarte. Um beijo para Mirella, obrigado pela audiência, hein, Mirella? Palmeirense, tá feliz, a beça. Palmeirense? Palmeirense. Tá com um sorrisão, então. E, Abel, o Palmeiras de ontem, da Mirella e de muita gente, o Palmeiras ganhou esse jogo, né, que teve um contorno aí épico, um contorno de uma virada espetacular, como foi a virada do Palmeiras, também contra um time que é muito bom.
Sim. O Del Valle faz com a bola, poucos times conseguem fazer na América do Sul. Em relação a... Não é só a posse de bola por ficar com a bola. Posse de bola muita gente tem, de posse de bola de intermediária, de meio campo, vem com zagueiro. Não, é um time que com a bola tem muita movimentação e é rápido com a bola. O primeiro rápido. gol é uma coisa linda. 3 jogadores de um lado, às vezes 2 ou 3 do outro. O Palmeiras sofrendo para marcar, não acertou a marcação, não achou o Del Valle. Depois o jogo foi outro no segundo tempo. E que jogador de bola aquele Kendrick, qual que é o Paes? Nossa, cada toque de bola dele é só tapa, hein? Fez um grande jogo. E personalidade, 16 anos. Ele primeiro gol, perdido ao Chelsea já. Aquelas comparações que o Prats adora. Adora. O primeiro gol do Del Valle me lembrou o gol da Argentina contra a Grécia na Copa de 94. Do Diego? Só tapa, o Maradona pegou, limpou e fez. Aí. Quem não viu, assista esse gol da Argentina. Olha... E a movimento... Primeiro a liberdade. Esse é o Paes. Esse é o ponto, né, que a gente citava na primeira etapa, da primeira etapa do Palmeiras. Muita liberdade para triangular. O Del Valle tinha liberdade. O Paes, ele carrega pelo lado direito, vai trazendo por dentro e tem 2 jogadores para ele ter a opção de passe. Eles tabelaram no espaço apertado, não estava tão... Sim, pelo tinha tanta meio. liberdade, não. Mas ele Quando começa recebe com o liberdade. passe, ele recebe o passe já Aí ele tá com muita livre. liberdade. Então, Aí sim. Mas olha o Royo chegando para fazer ali o toca, ó, vai ter o primeiro, o segundo, Ó, os tocou, caras passou. apertaram. Mas aí já tem um livre, que é o que dá o passe pro Paes, que é o Royos, no caso, que dá o passe pro Paes para ele fazer esse golaço. Natália, agora há pouco você destacou o Rafael Veiga. O que você achou, Natália? Não, é aquilo de reconhecer, ele não vem bem. Já não é de hoje. Já não é de agora. É uma coisa que vem acumulando e o Abel vai ter que administrar isso. Hoje o Abel talvez tenha mais opção do que ele teve há um tempo atrás, em relação à opção para o Veiga. Porque ele pode mudar o sistema de jogo, ele pode não jogar com o Veiga, mas ter uma outra opção, né? Uma outra característica, um outro repertório. Isso cresce com a molecada crescendo com o Palmeiras. O Abel vai precisar dar uma segurada. Veiga é craque. Você sabe que o Veiga cresce em jogo decisivo. Final, ele sempre... Mas tá cansado. Final, clássico, jogo grande. Mas você sabe que eu adoro jogador assim. Quem não gosta? O momento de Nem me descansar fale. ele é agora, Abel. Não sei, não. Se tiver que parar, não tô é dizendo agora, que né? ele tá bem. Ele mesmo tá reconhecendo. Sim. E o Abel reconheceu. Sim. Estou dizendo, é até bom ele, de repente, dar uma descansada, não sei qual jogo, mas porque ele, quando chega a jogo grande, decisivo... Ele é decisivo. Mas essa é a diferença do trabalho contínuo e a longo prazo, né? Porque a gente está acompanhando o Flamengo agora. O Flamengo, quando ele tira parte das suas peças ali, ou quando ele, por exemplo, não tem o De La Cruz em um jogo, ele já sofre mais. Ele já criou uma certa dependência de um cara que é diferenciado, porque o De La Cruz ele é diferenciado, ele também está naquela prateleira ali de jogadores que decidem partidas, resolvem partidas. O Palmeiras, ele com o trabalho do Abel, ele já te dá mais opções. Ele vai continuar sentindo falta do craque, ele perde o Dudu, ele demora uns 4, 5 jogos ali para entender como ele vai fazer o Palmeiras funcionar sem a peça, sem as jogadas que acontecem por aquele lado, e ele consegue. Ele tem um Veiga abaixo e aí ele demora um pouquinho para entender, ele sofre ao longo das partidas, mas ele já adapta, ele já encaixa, ele já divide as responsabilidades. Então, por isso que é importante o Abel ele olhar para o banco de reservas, ele saber com que ele vai poder contar. Então, ele já tem um Lázaro respondendo bem, ele já tem os garotos respondendo bem, porque aí você consegue tirar um pouquinho esses jogadores e dar o descanso. Temos uma imagem interessante, amigo Prats, você que nos assiste, e meninas Natália e Mari, o Abel Ferreira, ó, quando o Luiz Guilherme pega a bola. Não sei se deu para perceber. Fala, chuta? É isso aí. Chuta. Ele meio que... Olha lá. Nesse momento, o relógio faltavam 5 segundos para bater no 50, que era o tempo de acréscimo, né? Os 5 a mais, né? 49,55 foi o gol. 49,55 para 49,56, mais ou menos. Tem uma pergunta importante. Se eu souber responder, eu te ajudo. Não, eu vou ceder meus minutos pro Prato porque ele sabe. Mas Não antes da sei. pergunta, eu vou fazer algumas... Essa pergunta é interessante. O Palmeiras, quando não joga o Everton, quem joga? Lomba. Substitui bem? Sim, toda vez que foi chamado, Fecha foi o gol. bem. Lateral direito, por exemplo, Marcos Rocha. Se não joga o Marcos Rocha, Mike. Ou os dois, né? Esquerda, se não joga o Vanderlan. Piquerez. Terminou, inclusive o jogo terminou, o Palmeiras terminou com os dois, né? É bom, o Vanderlan, quando entra bem? Entrado bem. Tá? No ataque, quais são as opções? Além de Hendrick, Flaco, além de Flaco Lopes, quem? Agora tem o Rony. Estevão que tem chamado a atenção, é um começo ainda do Estevão, né? E ali no meio?
Os titulares normalmente têm sido quem? Richard Rios, Aníbal Moreno e Rafael Veiga. Tá machucado, né? O Zé Rafael era o titular quando saiu. Aí tem Zé Rafael, quem mais? Gabriel Menino, Sim. Luiz Guilherme, Fabinho também? Fabinho também, aqui? volante, tem entrado menos, mas também Então, tá. o E o Rômulo chegou há pouco tempo, né? Rômulo, na zaga, quantos zagueiros bons tem? Luan, Murilo, Gomes, tem É isso aí. uma galera. Qual é o melhor elenco do país? Individualmente do Flamengo. O do Palmeiras é muito Tem bem certeza? trabalhado, acho. Acho que esses jogadores do Palmeiras... É mais rico, mas eu tô... Olha, pensa bem, O hein? Palmeiras tem uma base, né, em relação à base que eu digo assim, esses jogadores jovens do Palmeiras são muito bons. Porque são jogadores que, além de ser já vencedores na base, eles são jogadores que parecem já estar mais prontos que alguns outros. Boa. Eles entram em um momento assim, ó. Uma coisa, Abel, você entrar com um time que está em alta, está ganhando tudo, você tem uma grande responsabilidade, mas você está correndo na descida. Você vai ter uma ajuda absurda. Outra coisa é correr na subida. Já correu na subida, Abel? É difícil, vou te contar. Tem cada subida aí que você não consegue correr. Você faz força. Tem algumas aqui pelo bairro. Eu faço lá no meu condomínio a esteira com inclinação, caminhada. E aí, chega? É difícil, na minha idade. É difícil. Eu tô falando que é difícil. Mas o que acontece é isso. O Palmeiras... Você entendeu onde eu quero chegar? Por que eu perguntei? Claro que eu entendi. Tá cada vez mais... É óbvio, o Flamengo tem mais investimento, tem alguns nomes. Pô, o cara vai lá, o clube vai lá e tira o De La Cruz do River Plate. Mas é isso, né? O reserva da lateral esquerda do Flamengo é o Vinha. Por enquanto, reserva, né? Então, são dois jogadores de seleção, Ayrton Lucas e Vinha. Mas esse elenco do Palmeiras também é... Mas, Abel, isso é muito característica trabalho, né? do treinador. É do trabalho, não tem como você... O time, ele reflete o treinador. Ele reflete diretamente. O trabalho de uma comissão toda, né? E querendo ou não, o Abel tá há mais tempo. Isso faz diferença. É o Palmeiras de Abel Ferreira que pouco perde. Até quando ele é eliminado, até quando foi eliminado em 2023, não perdeu, né? Agora, um feito que o Abel já fez depois do Corinthians, o único time a fazer um gol numa final de Mundial, o único time sul-americano, ou o único time, digamos assim, da América, qualquer parte da América, foi justamente o time do Palmeiras. Aquele gol do Rafael Veiga foi o gol em 2022, pelo Mundial, válido pela temporada de 21. Não temeu, foi lá, jogou o goleiro Mendy para um canto e ele chutou para o outro. O que você acha, hein? O que você tem a dizer? Triplo C. Curta, comente, compartilhe. Te vejo no próximo vídeo. Olha os vídeos aí sugeridos, hein? Avante palestra.